Quem tem acompanhado as siderúrgicas aqui na Bolsa de Valores sabe que as coisas não andam tão bem nos últimos trimestres, nos últimos semestres, até mesmo nos últimos anos. Isso muito impactado pelas coisas que estão acontecendo na China e no decorrer do mundo. Para você ter uma ideia, a Uzi Minas, nos últimos 5 dias, teve uma queda no valor das suas ações de mais de 10% devido a um resultado de menos 90% nos seus lucros. Vamos entender o que está acontecendo, vamos entender os impactos na China e vamos entender o que o nosso governo está fazendo para poder minimizar esses impactos nas nossas empresas siderúrgicas aqui do Brasil. Bem-vindo ao canal do Investidor Classe Média, eu sou o Gustavo e bora pro vídeo. E só para a gente contextualizar, isso vem acontecendo já há alguns anos, que o aço da China, esse excesso de produção do aço da China, pouca demanda de uso interno lá no país, e o excesso de exportação vem batendo nos preços aqui do Brasil. Não só no Brasil, em outros países também, Estados Unidos, México, na Europa também. Esses países eles vêm fazendo o quê? Eles vêm aumentando os impostos sobre a importação desse aço chinês. Para quê? Para que fique menos atrativo que as empresas comprem esse aço chinês e aqueça o mercado local. Isso acontecia aqui no Brasil também, porém com uma taxa de importação muito menor, em média 12%. Então, fica para as empresas aqui mais barato comprar esse aço chinês do que comprar o aço brasileiro. Isso faz com que as nossas siderurgias brasileiras sofram bastante a queda nos lucros, a demissões, a menor competitividade no mercado e com isso toda a economia global tende a sofrer. Então, a gente tem um órgão que ele chama CAMEX, que é a Câmara do Comércio Exterior, onde há toda essa parte de regulação de produtos importados e exportados, que criou o imposto de importação do aço. E a gente vai entender quais são os impactos disso nas nossas siderúrgicas. Além disso, também vamos ver um pouquinho dos resultados aí da empresa, tá? Então, o Comitê Executivo de Gestão da Câmara do Comércio Exterior do Brasil decidiu nesta terça-feira levar para 25% o imposto de importação de 11 produtos de aço e estabelecer cotas de volumes de importação para esses produtos. O órgão afirmou em nota à imprensa que a tarifa só sofrerá aumento quando as cotas forem ultrapassadas. Serão avaliadas ainda outras 4 NCMs que poderão receber o mesmo tratamento. Isso afirmou a CAMEX aqui na presente data. Então, o que mais que eles vão dizer sobre isso, sobre essa taxação nova e onde que isso vai impactar as nossas empresas, é o que diz a matéria. Ele diz o seguinte: cabe ressaltar que o Estadão, que é o jornal, tinha informado no fim da semana que o governo poderia aplicar cotas de importação de aço para 15 produtos siderúrgicos. Então entenda o seguinte, que poderia sim fazer a importação do aço chinês até um certo volume, até um certo valor, que ultrapassando disso aí, haveria sobretaxação para que isso aquecesse mais o nosso mercado interno. Então, o comprador ele poderia comprar um pouco desse aço chinês e depois ele poderia comprar o restante de aço brasileiro. Mas vamos seguir aqui no que diz a matéria, tá? Para volumes acima dessa média, a tarifa de importação é de 25%. Seria aplicada versus 12%, que é o que já vem sendo feito, A expectativa era de que houvesse a apresentação de uma proposta definitiva após a reunião marcada para a última segunda-feira, do dia 22 que passou, e a medida proposta seria então analisada pela Câmara do Comércio, a CAMEX, nesta terça, como ocorreu com menos produtos, tá? Na avaliação do Morgan Stanley, as medidas recentes do governo para enfrentar o aumento do preço dos importados ficaram aquém as expectativas da indústria, e uma cota seria uma abordagem mais inteligente para conciliar os interesses do governo, porque o que ocorre é que simplesmente o nosso governo não pode sobretaxar qualquer produto ou qualquer tipo de taxa, de valores, de 12 passa para 25, passa para 50, porque o nosso governo e o nosso país têm uma relação com os produtos da China muito próximo. Então, para manter esse equilíbrio entre permitir com que ainda haja importação de produtos chineses para que tenha essa relação de comércio exterior e permitir com que o nosso aço tenha mais competitividade, o governo criou essa medida de ter uma cota específica para os produtos importados. Passando dessa cota, você aumentaria o valor da alíquota de imposto
de 12% para 25%. Isso é o que já acontece em outros países também, nos Estados Unidos, na Europa e no México, para poder realmente melhorar a competitividade, porque está de forma desleal, tá? Mais tecnicamente, o aço chinês ele é um aço mais sujo de se produzir, ele polui mais o ambiente, que ele tem minério de baixa qualidade e acaba que os seus produtos do aço também são um produto inferior, apesar de muito barato. Então tudo isso entra na balança ali na hora de comprar também. Finalizando aqui a matéria, o banco estima que a mudança de 1% nos preços do aço afeta o lucro, né, o EBITDA dessas empresas anual em seus nomes cobertos no setor, de 1% até 7%, tá? Para a Usiminas, 7% para a Usiminas, então ela vai sofrer esse impacto muito grande, né, ali nos seus lucros, caso esse valor de 25% comece a entrar em vigor, 2% para a Gerdau e 1% para a CSN, tá? Mesmo assim, as ações não tiveram uma performance muito grande diante a essa mudança, tá? Então, de qualquer forma, o Morgan tem a recomendação de overweight, né, exposição acima da média equivalente à compra para a Gerdau, que seria a queridinha do setor e também a queridinha aqui da carteira do nosso canal, tá bom? E a gente percebe que a Gerdau, apesar dessa leve alta nos últimos 5 dias, ela teve essa alta justamente porque já estava sendo negociada num valor muito inferior, ela já tinha sofrido bastante, então acaba que foi uma negociação mais linear que ocorre com essa volatilidade no setor de siderurgia, né? Já a CSN teve uma queda de 1% nos últimos 5 dias e a que mais sofreu foi a Usiminas, impactando ali 11,05% no preço das ações negativamente nos últimos 5 dias. Isso impactado também tanto pela essa notícia, mas também por queda brusca nos seus resultados, que é o que a gente vai ver mais para frente. Comparando essas 3 empresas com a nossa Bolsa de Valores, a gente observa que nos últimos 5 anos, quem investiu em Gerdau teve uma rentabilidade de 143%, quem já investiu em Usiminas, 35%, quem investiu na CSN teve uma rentabilidade de 25,25% e o Ibovespa ficou ali 34,65%, mostrando que nos últimos 5 anos os investimentos em Gerdau, na Goal 4 e na metalúrgica Gerdau, sobressaiu-se às outras siderurgias, por isso que ela é também uma das queridinhas aí de Morgan Stanley e também aqui da carteira do canal. Quando a gente compara as 3 empresas aqui rapidamente, a gente percebe que em termos de dividend yield, a Gerdau e a CSN estão na frente com 14,14% e 3,47% respectivamente em porcentagem e só 3% de dividend yield para os Usiminas. Em termos de PL, o preço-lucro que está sendo negociado sobre a Gerdau está de 4,1%. Isso quer dizer, a grosso modo, que em 4 anos você reaveria o capital que você investiu em Gerdau em forma de rentabilidade e de proventos, tá? PL negativo para a CSN e para os Usiminas, porque ao longo dos trimestres a empresa veio dando prejuízo, então isso faz o lucro ficar negativo, o PL fica negativo, tá? Em termos de valor, preço sobre o seu valor patrimonial, sobre o valor da firma, quem compra aqui a 0,63 Gerdau ou a 0,49, a Usiminas está comprando a empresa num valor abaixo daquilo que ela valeria no mínimo, tá? Quase a mesma coisa para a CSN, que está 1,09. Então o EV/EBITDA que mais atrativo também é o valor da firma sobre a capacidade de geração de caixa que ela tem anual, está em 1,1 para a Gerdau, 30 para os Usiminas e 6,14 para a CSN. Então a Gerdau mostra-se mais barato, a Usiminas se mostra-se com um preço muito elevado analisando esse indicador e em linha aqui a CSN está em média, tá? Temos mais margens positivas para a Gerdau, margem negativa para os Usiminas e CSN devido aos lucros negativos, né? Ou seja, aos prejuízos. Dívidas controlada na Usiminas e na Gerdau um pouquinho elevada na CSN, um ROI positivo também na Gerdau, negativo na Usiminas e na CSN, e o seu CAGR de receitas mais atrativos aqui na Usiminas, apesar disso, mas também 17,42 na Gerdau e 19,08 na CSN. Então isso mostra, por análise desses indicadores, que a Gerdau tem se mostrado uma empresa mais rentável, que basicamente a gente analisa aqui o PL, o EV/EBITDA, as margens e a sua dívida também, junto com o ROI,
que é a taxa do retorno sobre o patrimônio líquido do investidor, tá certo? Então, minha opinião pessoal, não é recomendação de investimento, mas eu prefiro muito mais aqui nesse cenário a Gerdau. Já fui investidor de Usiminas, sem sucesso, também na época não entendia muita coisa, tá? E entendendo sobre a questão de dividendos também, a Gerdau vem pagando dividendos desde 2007 de formas ondulatórias, né? Em 2017, 18, 19 e 20, um dividendo pífio e muito baixinho, e 2021, 22, 23 um pouco maior, finalizando 2023 com R$ 1,59 por ação de Goal 4, tá? Já a CSN também pagou R$ 1,95 no último ano de 2023, também em linha, só não pagou dividendos em 2020 devido à nossa crise sanitária, mas também dividendo de forma ondulatória, e a que menos pagou dividendos foi a Usiminas, com ali dividendos mínimos de 2015 a 2020 e fechando 2023 com 32 centavos por ação ali da Usim 5, tá? Se a gente pegar a Usiminas, que fez impactar as ações também, o preço dessas ações nos últimos 5 dias, foi o último resultado que saiu do primeiro trimestre de 2024, recente agora nessa semana, tá? Que você está assistindo esse vídeo. Então, o que ocorre é que, em termos de vendas de aços, as vendas continuaram praticamente o mesmo patamar do último trimestre, porém, teve uma certa recuperação no seu EBITDA, com um resultado mais favorável por aquilo que a empresa viria, apesar de ainda deixar bem aquém ali as suas receitas, né? As suas receitas, elas também vêm em linha com os últimos trimestres, porém, isso mostra, de uma análise mais profunda, quando a gente analisa os números, quedas todos os seus números praticamente, né? Apesar da gente ter que o aumento de 1% no volume de vendas de aço e 4% no volume de minério, quando a gente analisa trimestre a trimestre, a gente teve uma queda ali de vendas de minério de 18% e a mesma quantidade vendidas em volume de aço. Isso fez o quê? A receita cair em 8%, o seu EBITDA sofreu 33% negativamente e o lucro, que ora no quarto trimestre de 2023 era de 975 milhões, foi para 36 milhões, mostrando uma queda de 96 milhões no seu lucro. Então isso fez as cotas caírem bastante. O valor das ações ficaram bem aquém naquilo que a gente esperava, né? Então os resultados, apesar de certa forma, para a visão da empresa positivo, porque vinha de um cenário pior, teve essa queda aqui, né? A dívida líquida por EBITDA segue num valor ok, e o que a Usiminas vê em seu relatório é uma melhor projeção para os próximos trimestres. Então, caso essa sobretaxação realmente aconteça, isso passa a ser aplicado, as nossas siderurgias tendem a melhorar um pouquinho os lucros, o que melhora também para o investidor, melhora também para a geração de empregos e investimentos internos dentro da própria empresa. Eu mesmo já trabalhei na Usiminas durante vários anos, na minha juventude, e é uma empresa bastante interessante, muito limpa, muito condizente com as normas, então é uma empresa excelente. Pena que os seus números não mostram a mesma coisa, a gente fica aqui na torcida sempre para poder que todas as empresas da Bolsa sejam empresas rentáveis, né? Então, se você gostou desse vídeo, dessa notícia, deixa seu like aqui, se inscreva no canal se você não é inscrito para acompanhar todas as notícias e resultados que são emitidos aí ao longo do ano. Ative o sininho, porque aí você vai receber as novidades em mão, só clicar para assistir, e deixa seu comentário. Você investe em Gerdau, Usiminas ou CSN? Muito obrigado por ter ficado até aqui, te vejo no próximo, até mais.